Olá, sou a professora Daniela e vou falar um pouco sobre o trabalho desenvolvido junto com a professora Celina, chamado a Realidade Aumentada com GeoGebra 3D, uma proposta para a prática do professor. A tecnologia, ela vem colaborar com a escola e ajudar a transformar o nosso cotidiano. Como que essa tecnologia está sendo usada? Qual é a forma mais ou menos eficiente de utilizar essa tecnologia? E o professor, ele está preparado para essas novas práticas digitais? Essas são algumas das preocupações que já vêm sendo estudadas há algum tempo nas práticas pedagógicas. A tecnologia, ela contribui para a assimilação de conceitos e potencializa cada vez mais os métodos de estudo dos alunos. Para isso, a formação de professores é fundamental. Por quê? Porque a formação de professores vai capacitar o professor para o uso dessas tecnologias digitais. E esse é o nosso projeto. É oferecer oficinas de tecnologias para os professores, para que eles possam usar e se sentir seguros a usar de maneira eficiente essas tecnologias em sala de aula. Então, a formação de professor é importante, por quê? Porque acaba provocando uma reflexão do professor sobre o papel da tecnologia no processo de ensino e aprendizagem. E faz com que ele compreenda a necessidade de adaptação dos recursos usados em sala de aula para a implementação da educação 4.0. Então, nós não podemos permanecer na educação 1.0 baseada apenas em giz, papel e lápis. Nós precisamos participar de formações continuadas para que a gente possa fazer uso dessas tecnologias digitais em sala de aula como uma forma de aperfeiçoar esse processo de ensino e de aprendizagem. A formação dos professores para uso de tecnologias digitais, especificamente a realidade aumentada, é o objeto de estudo do nosso projeto, com 5 oficinas que são oferecidas para os professores de matemática, com a proposta de desenvolver conteúdos de geometria espacial, para visualização 3D e uma abstração um pouco mais facilitada. A realidade aumentada, ela mantém o usuário no seu ambiente físico, ou seja, um cenário real, e permite que objetos 3D sejam plotados, tá, sobre esse ambiente real. E esses objetos 3D, no nosso caso, são sólidos geométricos que o usuário, que o professor, que o aluno consegue manipular ali pela tela do celular. Para isso, a gente vai precisar de uma webcam, de preferência que ela seja móvel, ou seja, a webcam de um celular ou de um tablet, para permitir essa mobilidade e para que a gente consiga plotar ali na tela daquele dispositivo móvel o objeto a ser manipulado. Então, o usuário tem essa manipulação em tempo real e tem o senso, tá, do cenário real, o senso de presença no mundo real. Para isso, foi escolhida a ferramenta GeoGebra 3D com realidade aumentada, tá? Por que a GeoGebra 3D ou calculadora 3D? Porque ela é fácil de ser manipulada, resolve facilmente os problemas matemáticos em 3D, cria gráficos, tá? Disponível em Android, tá? Para as diversas versões, para 2 versões aí dos dispositivos móveis e suporta a realidade aumentada, tá? Então, esse fácil manuseio da ferramenta foi um dos pontos mais importantes para a seleção dessa ferramenta no uso das nossas oficinas. Em primeiro lugar, foi apresentada a ferramenta para os professores começarem a se familiarizar com o ambiente. Então, foi proposta uma primeira atividade, que foi a criação de uma esfera e a manipulação dessa esfera. Os professores foram orientados a seguir um passo a passo para a criação do objeto em 3D e, posteriormente, a aplicação do recurso de realidade aumentada. Foi feito um espelhamento do celular do professor
que estava ministrando a oficina na ferramenta de divulgação, ou seja, o Microsoft Teams, que foi utilizado. Esse espelhamento facilitou bastante durante a apresentação das partes práticas. Foi feita, então, essa manipulação da esfera num primeiro momento, para que os professores participantes pudessem se familiarizar com o ambiente e manipular essa esfera, aproximando, afastando, entrando dentro da esfera, para que ele conseguisse enxergar o que realmente são as características facilitadoras que a realidade aumentada permite que o usuário visualize quando manipula um objeto 3D. A segunda oficina foi o uso da realidade aumentada usando o GeoGebra 3D para a identificação de sólidos geométricos. Num primeiro momento, foi apresentado todas as definições do que é um sólido geométrico, de algumas características importantes, e posteriormente foi trabalhado, primeiro, a apresentação do objeto, do sólido, para que o professor pudesse identificar cada uma das características mais importantes daquele sólido específico. Então, o professor foi orientado a plotar um objeto 3D, utilizar o recurso de realidade aumentada, colocar esse objeto num cenário real e começar a movimentar ao redor dessa figura, tá, desse objeto, aproximar e afastar, entrar no objeto para que ele pudesse reconhecer analisando todas as características daquele objeto. Posteriormente, as características elas foram apresentadas e o professor pôde notar a facilidade que a ferramenta traz durante essa identificação das características. Sem antes apresentar as características, ele consegue visualizar e manipular tudo isso, o que facilita muito a aprendizagem, além de deixar a aula muito mais interativa. Isso foi feito também para as pirâmides, isso também foi feito para os prismas, tá? Como a gente pode ver aqui nas capturas de telas. Foi feito também para os cones, então sempre a manipulação do objeto primeiro, para posteriormente verificar as características mais importantes. Foi feito também para os cilindros e, por último, nós trabalhamos com as esferas. Essa oficina, tá, foi super importante porque teve a interação dos professores o tempo todo. Então, esses encontros proporcionaram aos professores experiências significativas e a possibilidade de discutir sobre as reais contribuições da realidade aumentada nas aulas de matemática, especificamente de geometria. Foi perceptível o interesse em utilizar o software na prática docente, evidenciando aí a importância da tecnologia na educação matemática, para estimular o conhecimento e fornecer métodos diferentes para que o conhecimento seja realmente ensinado e não decorado. Os professores perceberam que a tecnologia de realidade aumentada ela pode ser acessível a eles e também aos alunos, que é fácil de ser usado, é fácil de ser manipulado, principalmente pela excelente usabilidade da interface da calculadora 3D, do GeoGebra 3D, com o recurso de realidade aumentada. É isso. Muito obrigada.